Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo no nosso culto online para louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor. E eu te chamo para você cultuar a Deus junto com a sua família, junto com a sua casa. Chama todo mundo para perto de você e vamos adorar o nome do Senhor. Quero te pedir para você sempre dar aquele like no nosso vídeo, para você compartilhar também com quem você quiser. Você pode também comentar. É interessante quando tem um comentário e é isso, né? Que todos os cultos nós pedimos. Compartilha, comenta, dá um like. Tudo isso nos ajuda a promover, né, o nosso culto, promover a palavra do Senhor aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e que você adore a Deus agora com o nosso ministério de louvor, que você esteja aí se preparando espiritualmente para receber a palavra de Deus e vamos adorar o nome do Senhor e a glória dele, a honra, o louvor para sempre. Louve ao Senhor. A presença do Senhor é aquilo que nós temos de mais importante, de mais precioso. E muitas vezes, durante o dia a dia, durante a rotina, nós podemos nos esquecer disso. Nesse momento eu quero convidar você, durante essa canção, a trazer à memória o quanto a presença do Senhor é importante para você. A lembrar talvez dos primeiros dias, do seu primeiro amor. A lembrar de quantas vezes você se deleitou na presença do Senhor. E dizer: Senhor, vem sobre mim com a tua doce presença. Me toca de novo, Deus. Lembro quando te tudo novo você fez, os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava
Certa vez, Jesus ia passando em um determinado lugar e viu um homem sentado numa coletoria. Na ocasião, o local onde se coletava impostos. E Jesus viu aquele homem que se chamava Mateus, aproximou-se dele e disse: segue-me. E aquele homem então passou a seguir a Jesus. Eu quero falar com você hoje, nesse culto, trazer uma palavra ao teu coração sobre o que é seguir a Jesus. Quero compartilhar contigo um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, que diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e assentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei que isso significa: misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, a palavra de hoje é sobre esse texto. Texto em que Jesus encontra Mateus. Mateus é o discípulo de Jesus que recebe o nome do Evangelho de Mateus, que dá o nome do Evangelho de Mateus, porque foi ele quem escreveu este Evangelho. E Mateus passou a seguir a Jesus a partir de um encontro que teve com ele. Nós já falamos aqui em outra ocasião sobre os encontros que Jesus teve. Mateus foi uma dessas pessoas que teve um encontro com Jesus. Mas o que é seguir a Jesus? Segundo o texto que nós vemos aqui, esse texto que nós lemos, nós vemos que seguir a Jesus é, em primeiro lugar, atender ao seu chamado. Mateus estava lá, num dia normal, trabalhando, coletando os impostos. E Jesus chega a ele, Jesus vem a ele, Jesus se apresenta a ele e Jesus diz: olha, Mateus, me segue. E a partir dali, Mateus, ele deixa aquela coletoria e passa a seguir a Jesus. Ele levou Jesus para sua casa, ele recebeu Jesus na sua casa, que é o lugar da intimidade, que é o lugar da proximidade. E outras pessoas vieram ali também ter com Jesus, porque Mateus passou então a seguir a Jesus. Ele atendeu a um chamado que é direto, que é único, que é intransferível. O chamado que Jesus tem para mim, para você, para nós, ele é único. O chamado que Jesus tem para o Lamarck, que Jesus fez ao Lamarck, foi um chamado único, era só para mim. Mas o chamado que Jesus tem para você, ele é só para ti. Como o chamado que Jesus tinha para Mateus era para ele, e Mateus atendeu ao chamado do Mestre e passou a segui-lo. Então, seguir a Jesus, em primeiro lugar, é atender ao chamado de Jesus. Em segundo lugar, seguir a Jesus é abrir mão de algo. É impossível seguir a Jesus sem que você abra mão de alguma coisa. Seguir a Jesus significa deixar outras coisas. Nós vemos isso em todo o Evangelho. É impossível seguir a Jesus sem abrir mão. Mateus, quem era Mateus? Mateus era um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos judeus para o Império Romano. O Império Romano dominava aquela região e oprimia aquele povo. E o Império Romano, então, levantava algumas pessoas para ser os seus agentes. E Mateus era um desses, agente do Império Romano no meio dos judeus, cobrava os impostos dos judeus para que esse imposto fosse para Roma. Por isso que Mateus ele não era bem visto pelos seus irmãos judeus. Os judeus não gostavam dele, porque ele, apesar de ser judeu,
ele trabalhava para o inimigo. Ele trabalhava para aquele que explorava, que tirava. Então, por isso que ele era considerado um pecador, um cobrador de impostos, ele era mal visto. Ele não era uma pessoa benquista entre os seus irmãos. Muitos deles eram pessoas corruptas, que ganhavam um por fora, um dinheiro por fora, para poder estar ali. Tinha sempre um esquema de corrupção. Por isso que Mateus não era bem visto. Por isso que o texto nos traz essa ideia de que ali, entre aquele povo, quem cobrava imposto não era bem visto. E aí é quando nós percebemos que seguir a Jesus é abrir mão de algo. Mateus abriu mão daquela coletoria. Ele estava sentado em cima do dinheiro, mas ele não quis mais aquilo ali. Dali para diante ele passou a seguir a Jesus. Ele abriu mão daquela posição que ele tinha. Ele abriu mão daquele lugar que ele tinha, que era um lugar financeiramente privilegiado. Era um lugar de privilégio financeiro. Mas também era um lugar de corrupção. Era um lugar do qual ele percebeu que não daria para seguir Jesus estando sentado ali naquela coletoria. Seguir a Jesus é abrir mão de coisas que não agradam a Deus. Seguir a Jesus é abrir mão de nós mesmos, muitas vezes. Por isso que Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, você quer seguir a Jesus? Saiba disso. Seguir a Jesus é para quem está disposto a abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de si mesmo. Abrir mão de algum privilégio. Abrir mão de algum esquema de corrupção. Abrir mão de algum pecado. Abrir mão de algo que te traz benefício, mas que é algo que não está correto. Seguir a Jesus é isso. Não se segue a Jesus sem abrir mão de nada. Quem segue a Jesus precisa abrir mão, às vezes, do seu próprio orgulho, da sua vaidade, da sua altivez, da sua prepotência, da sua arrogância. Por isso que o texto é bem claro e diz que Jesus veio para aqueles que estão doentes. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Quando Jesus encontra Pedro, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver a expressão que diz lá que Pedro largou as redes. Pedro abriu mão da sua vida de pescador, da sua profissão, daquilo que estava fazendo, para seguir a Jesus, para uma nova vida, para um ministério, para um serviço no reino de Deus. Ele abriu mão. Do que você pode abrir mão para seguir a Jesus? Do que você está disposto a abrir mão para seguir a Jesus? Saiba disso. Seguir a Jesus vai requerer de você que você abra mão de alguma coisa. Não é possível seguir a Jesus e continuar vivendo sempre da mesma forma como você já viveu. Não. Você precisa abrir mão. E aí você vai fazer uma introspecção e vai entender do que eu preciso abrir mão. Mateus entendeu que precisava abrir mão da coletoria, daquele lugar, daquela posição. E passou então a seguir Jesus a partir de então. Seguir a Jesus significa também admitir a sua condição. Foi isso que Mateus fez quando Jesus diz que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Quando os discípulos de Jesus foram interrogados pelos fariseus a respeito do que Jesus estava fazendo na casa de Mateus, por afinal de contas, Mateus era um homem mal visto, era um pecador, era um cobrador de impostos, era alguém que não tinha, diante dos religiosos da época, não tinha prestígio algum. E aí Jesus diz isso: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Seguir a Jesus é reconhecer que você precisa do médico, que você precisa de Jesus.
que você precisa do médico dos médicos, porque você está doente. Qual é a doença que Mateus reconheceu? Mateus reconheceu a sua condição de pecador. Mateus reconheceu a sua humanidade, a sua limitação. Mateus reconheceu que, apesar de estar economicamente no lugar privilegiado, ele não tinha o mais importante. Seguir a Jesus significa você entender que você está doente, que você é doente, que você precisa de cura, que você precisa do remédio, que você precisa do doutor, que você precisa do médico, que você precisa da mão de Jesus sobre você, que você precisa ser espiritualmente sim curado sempre, porque afinal de contas nós somos seres humanos que carregamos a condição de pecador. E somente Jesus pode nos trazer cura, nos trazer o bálsamo, nos trazer o remédio que nos torna novas pessoas, novas criaturas. Somente nós podemos entender que Jesus é o médico a partir do momento que cremos nele. Então, Mateus passou a acreditar que precisava de mudança, que precisava de transformação, que precisava de uma vida nova, que aquela vida que ele tinha, apesar de estar bem financeiramente, não lhe satisfazia na alma, mas que somente Jesus, somente seguindo a Jesus, a sua vida seria diferente, seria melhor. Seguir a Jesus é se juntar a outros que o seguem de perto. Há quem diga que seguir, eu posso seguir Jesus do meu jeito, onde eu quiser, como eu quiser, mas nós vamos ver em toda a Bíblia que os seguidores de Jesus, aliás, em todo o Novo Testamento, que os seguidores de Jesus, eles se juntavam a outros seguidores de Jesus, e aquilo que a Bíblia chama de igreja, que Jesus chama de igreja, a minha igreja, a igreja são os seguidores de Jesus. Aqueles que entenderam que precisam do médico, aqueles que entenderam que precisam da cura do Senhor Jesus. Pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os seguidores de Jesus são aqueles que entenderam que em Jesus, crendo em Jesus, a vida deles é uma vida arrependida. O que é o arrependimento bíblico do Novo Testamento? O arrependimento é você estar vivendo de uma forma e você, porque creu em Jesus, passar a viver de outra forma. Isso é o arrependimento. E foi isso que Mateus fez. Ele vivia de um jeito, mas a partir do momento que ele creu em Jesus, que ele atendeu o chamado de Jesus, que ele seguiu a Jesus, ele passou a viver de outro jeito, porque houve arrependimento, houve mudança de atitude. É isso que significa a palavra arrependimento no grego. Então, seguir a Jesus é fazer parte de um povo que creu em Jesus e que se arrependeu e que agora vive em novidade de vida. Vive na fé do Filho de Deus. No tempo em que as pessoas estão atrás de seguidores, as mídias sociais só falam de seguidores. Fulano tem não sei quantos seguidores, outro tem lá mais não sei quantos mil seguidores, milhões de seguidores. Eu quero dizer para você que a melhor coisa é seguir a Jesus. E Jesus não anda atrás de seguidores como essas pessoas. Jesus anda atrás de você. É a você que ele te chama. É a ti que ele chama. Ele diz, vem, segue-me. Cabe a você atender o seu chamado. Pedro e André
lá em Mateus 4, atenderam o chamado de Jesus, largaram as redes. Nós temos a narrativa também de Filipe, que também abandonou a vida que vivia para seguir a Jesus. Passou a seguir. Esse Filipe bíblico, ele passou a seguir a Jesus. Ele não estava atrás de seguidores como um outro Filipe que está aí nas mídias sociais, que está aí na mídia, né, gerando polêmica. É o Filipe discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Os seguidores de Jesus são a sua igreja, o seu povo. Os seguidores de Jesus são aqueles que, porque creram em Jesus, passaram a segui-lo. São os que amam a Jesus. São os que falam de Jesus. São os que querem Jesus mais e mais a cada dia. Eu te desafio a largar sua coletoria, a largar suas redes e seguir a Jesus hoje. Seguir a Jesus agora. A seguir a Jesus enquanto é tempo. Seguir Jesus de uma forma que Ele possa entrar na sua casa, na sua intimidade, na sua vida. Que Ele possa entrar lá dentro da sua casa, porque você reconheceu que você precisa do médico, que você está doente e precisa do médico único que pode te curar. É Jesus de Nazaré. Quer seguir a Jesus? Abre o teu coração, abre a tua vida e atende ao chamado dele. Ele diz para você, vem e segue-me. Quero orar contigo agora. Quero orar com você. Se você já é seguidor de Jesus, glória a Deus, continue seguindo. E se você ainda não é, hoje é o seu dia. Dia de você segui-lo. É o dia de você acompanhá-lo e dizer, Jesus agora é o meu mestre, é o meu Senhor. Interessante que Jesus, alguém pode dizer, achar que Jesus é uma filosofia, que o que Jesus é só uma filosofia, que eu posso seguir a Jesus como mestre, assim como outras pessoas seguem a qualquer outro mestre, filósofo, espiritual, enfim, não, nada disso. Jesus não é um mestre qualquer, ele é o Deus encarnado, ele foi o Deus encarnado enquanto ele esteve aqui na terra. Quando ele teve o encontro com Mateus, ele era o Deus encarnado. E ele é um com o Pai. E ele é Deus. Você não está seguindo uma filosofia vã. Você está seguindo a Jesus. Vamos orar? Jesus te chama. Vem, segue-me. Larga a tua coletoria e me segue. Fecha os teus olhos onde você está. E abre o teu coração. Abre a tua vida agora, como Mateus fez naquele dia. Pai, eu oro com meu irmão, com a minha irmã, com esse que ouve a palavra. Eu oro a Deus te pedindo a ação do teu Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que essa palavra, ó Deus, chegue ao coração das pessoas as quais o Senhor escolheu para chamá-las para te seguir, para chamá-las para vir após a ti. Que cada um seja capaz de negar a si mesmo, que cada um seja capaz de fazer como Mateus fez, abandonar a sua coletoria pessoal, aquilo que muitas vezes causa conforto, aquilo que muitas vezes causa uma comodidade, mas aquilo que também não preenche o vazio do coração, porque somente o Senhor preenche o vazio do coração do homem. E que, ó Pai, nesse culto, nessa palavra, ó Pai, esteja a tua palavra entrando no coração de cada um que ouve, para te seguir como Pedro fez, largando as redes, porque é impossível te seguir sem abandonar nada. Por isso que te peço que nós sejamos capazes de abandonar o que for preciso para te seguir, para estar contigo, para caminhar contigo, para te chamar para dentro da nossa casa, da nossa intimidade, para, ó Deus, fazermos como Mateus fez, reconhecer sua condição humana, limitada, pecadora, e se converter para uma nova vida contigo. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra encontre lugar no coração daquele que a ouviu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, esteja gerando vida na vida de quem ouve.
nós oramos te pedindo que dessa palavra surjam seguidores teus, que vão se agregar ao teu corpo, à tua igreja, e viver para ti e te adorar a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, com a palavra do Senhor. Você tem a oportunidade de ouvir essa palavra e receber no coração. Que Deus te abençoe grandemente. Meus irmãos, em todos os cultos nossos presenciais, nós reservamos um momento, um tempo para adorar ao Senhor também com o fruto do nosso trabalho, com os nossos dízimos e ofertas, conforme a Bíblia nos ensina. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo é um versículo que traz uma promessa de Deus, uma promessa de ter da parte do Senhor a provisão. A partir do momento que nós também temos a disponibilidade no nosso coração de ofertar a Ele com as nossas primícias, honrá-lo. O texto nos chama a honrar a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa daquilo que é seu. Ele é dono de tudo. Mas Deus quer saber se o teu coração honra ao Senhor, se a tua alma honra ao Senhor. E uma forma que Deus estabeleceu na sua palavra disso acontecer é de nós concretizarmos isso com as nossas ofertas, nossos dízimos, trazendo a Ele as nossas primícias. E assim nós fazemos com amor, com alegria, com gratidão, porque nós louvamos a Deus com tudo que temos, com a nossa vida, nosso ser, nosso corpo, nossos bens, nossos recursos. Então isso faz parte da vida da igreja. Então nós vamos cantar um cântico, louvar através do Ministério de Louvor, e você pode fazer a sua transferência bancária, você pode também se preparar para receber essa palavra. Se você é um ofertante dizimista, recebe o que está aqui em Provérbios 3, 9 e 10. Recebe essa palavra no coração e adora o Senhor com a tua oferta, com o teu dízimo, para a glória dEle, para o louvor da honra dEle, para a obra dEle. Enfim, que Deus te abençoe, louve a Deus com tudo que é teu. Louve a Deus com teus lábios também, com um cântico que vai ser ministrado pelo nosso Ministério de Louvor. Crer que
decepções e frustrações, não temerei. A tua presença me acalma, a tua presença me abraça. És meu castelo, és meu abrigo e proteção. Eu descanso em ti, Senhor, te dou meu coração. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Nós estamos no mês de agosto com um desafio para a igreja, que é o desafio de ler todo o Evangelho de Mateus. As pregações do culto de domingo serão no Evangelho de Mateus. Traremos palavras sobre as bem-aventuranças. Estamos convidando, convocando, desafiando a igreja a ter o seu momento devocional diário, a sua oração. E não esqueça, nós estamos começando o mês de agosto agora e ainda dá tempo você entrar no desafio. Então você procura aí através dos grupos de WhatsApp da igreja, saber como faz, como é que entra no desafio e vamos viver a palavra de Deus, viver o Evangelho, vamos ler, vamos conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então vamos buscar nos aprofundar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de paz, uma semana de bênção, que o Senhor te dê livramento em meio a essa pandemia, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, eu quero orar com você encerrando o culto dessa noite. Quero pedir a você que feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse tempo no qual nós não podemos nos ver, nós não podemos ver aqueles que estão cultuando conosco, mas nós podemos sentir a tua presença, saber que o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, nos guarda, nos livra do mal, abençoa a nossa entrada, a nossa saída, guarda os nossos, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, abençoa nossas autoridades, para que nós, ó Deus, passemos por esse vale, por essa dificuldade, ó Deus, e ao final, ó Pai, possamos receber a vitória. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos guarde, nos livre do mal e nos dê uma semana na tua presença, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você e para sua família.